Olá, abençoados, bem-vindos a mais um vídeo, né? Seria a live aí aqui do canal. Porém, como eu estou dentro ainda de uma das jornadas do Harmonizando, acabei não conseguindo gravar realmente uma live, um videozinho com vocês, com o tema que eu tô tratando no mês. E também não consegui nem colocar lá no post a enquete para vocês pensar separadamente em quais. Só aquela coisa assim, com mais carinho, mais cuidado que eu sempre trago quando eu coloco lá o post, né? Pensando nas energias de cada um, que vocês vão receber em cada uma daquelas energias. Então, eu tô trazendo para vocês uma live que eu fiz o ano passado falando sobre a energia do feminino, tá bom? Espero que vocês gostem. E para quem não me conhece, né, eu sou a Priscila Fies, terapeuta facilitadora de cursos e auxilio você a experienciar a sua jornada de uma forma mais leve. E esse videozinho eu tô gravando, né, agora pra dar alguns recadinhos para vocês antes de eu liberar aqui a gravação. Primeira, a jornada tá finalizando, porém a gravação com acesso ali limitado, né, só por um período, vai ser liberado em breve. Então presta atenção lá no grupo VIP, que eu vou colocar por aqui o cardzinho para vocês entrarem no grupo VIP de atendimentos coletivos. Então lá eu vou liberar, a primeira liberação vai acontecer lá, tá bom? Outro recadinho também, semana que vem, dia 19 de março, vai ser realizada a 22ª ativação coletiva da mesa radiônica para prosperidade. Então, se você quiser entrar, também as informações vocês encontram aqui dentro do grupo VIP de atendimentos coletivos. Espero que vocês gostem das informações que foram trazidas nessa live, que foi realizada o ano passado, mas as informações são muito pertinentes ainda a tudo que a gente está vivendo, são informações atemporais, tem até um envio de energia ao final, então espero que vocês gostem. Beijos e até mais. A live não vai ser muito grande, tá? Apesar de ser um assunto que eu falaria, acho que por dias e dias e dias e dias aí, pelos diversos temas, diversos aspectos que tem isso, por ser uma guardiã também, né, do sagrado feminino. Então, vamos lá? Deixa eu falar para vocês, né, o que a gente vai ter na live de hoje. Me foi pedido que eu falasse um pouquinho sobre o sagrado feminino, trouxesse algumas coisas para vocês, tá bom? Coisas de tanto de conhecimentos externos que eu aprendi, quanto de coisas internas, de aprendizados, conhecimentos desses aí 10 anos que eu venho trabalhando dentro realmente do sagrado feminino, trazendo, resgatando isso em mim, para poder resgatar em outras também, por aí vai. E hoje a gente vai ter uma live que eu quero conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre algumas coisas que me foram passadas através de uma das ferramentas que eu canalizei, tá? Que é uma mesa radiônica que fala da liberdade feminina. Então, trazer esse tema para vocês aí sobre o livre-arbítrio e sobre a liberdade feminina, mas também no finalzinho eu quero fazer como eu sempre faço, né? Um envio de energia para vocês gratuito. E não precisa só ser mulher, tá? Homens, mulheres, que se identificam como mulher, que não se identificam, tudo bem, tá? Participa. Por quê? Tem uma frase até que eu tava revendo ela, tinha até esquecido, esses dias eu tava revendo todo um curso que eu fiz sobre o sagrado feminino, e tem uma frase que fala assim, mais da metade, né, do planeta, vamos falar aqui só do planeta Terra, tá, gente? Sem falar dos nossos irmãos aí das linhagens estelares, que para eles os gêneros não têm o mesmo peso que tem aqui na Terra. Então, mais da metade da população tem útero, né? E a outra
metade veio dele. Ou seja, de várias e várias formas, estamos ligados ao sagrado feminino. O sagrado feminino, ele é uma energia em si e todo mundo tem, tá? Homens, mulheres, se identificam, que não se identificam, que se acham a gênero, todos temos essa energia dentro de nós mesmos, tá bom? Então, eu tinha até ia montar o roteiro, acabei não montando o roteiro, mas enfim. Então, as informações aí eu vou recebendo e vou passando para vocês, tá bom? E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o sagrado feminino em si, tá? Lembrando que duas coisas que eu preciso lembrar a vocês. Primeiro, o sagrado feminino não é resumido, né? A energia feminina não é resumida no corpo biológico, tá? É potencializado no corpo feminino, no corpo de mulher, gênero, tal, mas não é limitado, é essa palavra, não é limitado ao corpo biológico da mulher, certo? Então, você, homem, também tem a energia feminina dentro de você. Eu vim até com esse símbolo aqui, que não sei se dá pra vocês verem, é o símbolo do Yin Yang, que é realmente a complementaridade, não sei nem se existe essa palavra, mas foi a que me veio, dessas duas polaridades, dessas duas energias. Então, quando você está muito yin, muito no acolher, muito no nutrir, você deixa a energia yang, a energia do ir, do fazer, desestabilizada. Então, também existem desequilíbrios energéticos quando você está muito yin, quando você está muito yang. Por isso existe essa complementaridade. Quando você olha, eu devia ter trazido um símbolo maior, né? Do yin yang, mas enfim, acabei esquecendo. Quando você olha para o yin yang, você consegue ver, né? Uma parte, e dentro dessa parte tem a outra, tá? Geralmente ela é branco e preto, tá? E dentro do preto tem o branco, dentro do branco tem o preto também, tá? Falando justamente disso, que não existe algo totalmente puro naquela energia, totalmente yin, totalmente yang, totalmente masculino, totalmente feminina. Não, para ver o equilíbrio, tem os dois, tá? A outra coisa, né, também deixar claro, além de homem e mulher ter essa energia, os dois serem complementares, não se repelem, tá? Eles são complementares. Cada um tem uma característica em si, as energias, certo? Lembrando, não estou falando só de gênero, mas sim de energia. Outra coisa também, deixa eu colocar um pouquinho assim, que eu acho que fica melhor. Outra coisa também é que durante todas as eras que você existe como alma, como espírito, você já foi um arcturiano, você já foi um pleiadiano, você já foi homem, mulher, a gênero. E então essa energia não se resume ao corpo de mulher, certo? Então era isso que eu tinha que deixar bem claro. Agora, vou trazer para vocês a ideia central, né, que eu falei para vocês, da canalização e tal, que é essa liberdade feminina, esse livre-arbítrio. Todos temos. É a lei que rege as galáxias, né? Porque assim, quando um ser, ele é um ser de luz, ele não vai, tá? De forma alguma interferir em qualquer situação que possa estar acontecendo sem que você peça. Por isso é tão importante o poder também da oração, o poder do agradecer, porque quando você agradece, é percebido que você está feliz com o que você tem, mas que você também está aberto para mais. Quando você pede, você mostra, né? Você dá uma direção, você olha,
tá tudo lindo, tudo maravilhoso, eu agradeço tudo que eu tenho, mas eu estou aberto para mais. Então, você faz um pedido também e abre ainda mais a sua energia. Nisso, então, quando você está na sua autoridade ali, na sua vida, sendo autorresponsável, até saiu eu acho que foi ontem, na orientação das cartas, lá no meu perfil na minha rede social, saiu falando sobre a autorresponsabilidade, que é justamente isso, é o saber que tudo tem um fundo de vontade sua, tá? Tanto seja por meio da sua vibração, que você está atraindo a mesma coisa que você está vibrando, quanto você tem algo lá dentro de você, tem uma crença limitante, algo que está te limitando a você ir além. E é justamente nessas crenças, nessas amarras inconscientes que tem aquelas, vou falar amarras mesmo, né? Que tem aquilo que está te impedindo de ir além, está te impedindo de você realmente ter o controle do seu livre-arbítrio, que está te impedindo de você ter a sua liberdade, tá? Por isso que é utilizada a palavra liberdade nessa canalização minha. Mas, enfim, vamos começar a falar, para vocês conseguirem entender um pouquinho mais sobre o que é deixar na mão dos outros, o que é ser privado um pouco dessa liberdade do livre-arbítrio, tá? Seu, você acaba deixando um pouco na mão dos outros. Eu vou falar para vocês uma situação de cada uma das liberdades, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Primeiro, vão colocando aqui no chat ou colocar nos comentários. Eu vou enumerar que fica mais fácil, tá? Quais frases você se identifica mais. Para quem não sabe, eu trabalhei muito tempo no comércio, né? Então eu vou trazer algumas coisas assim que tem a ver com esse mundo do comércio, de lojas e tal. Vou começar com a primeira liberdade. Não vou falar qual que é a liberdade, depois eu vou falar para vocês, tá? Depois que vocês me responderem. Bem, sabe quando você sai, você compra aquela blusinha nova, aquela coisa que você queria, e você chega lá no caixa e fala assim: não, moça, não precisa de sacola, não, vou colocar aqui na minha bolsa, porque eu não quero que meu marido saiba. Isso é ter liberdade? Isso é você ter autoridade sobre a sua vida, sobre o dinheiro, né? Acabei já até falando qual liberdade que é essa. Ou segunda situação, essa foi a primeira situação. Será que você se identifica com essa situação do esconder aquilo que você compra? Para outra pessoa não falar algo, para não, ai, devolve, não, você não precisava disso, por que que você comprou? Para não ter essa confusão, essas discussões por conta disso, tá? Essa é a primeira liberdade. Segunda, essa daí é desde quando a gente é pequenininho, tá? Senta com a perna fechada, não fala alto, não ri alto, é feio dançar, se exibir, deixa eu ver o que mais. Tem tanta coisinha dentro desse tipo de liberdade. Isso é coisa pra mulher, isso é coisa pra homem. Não, você é menina, você não pode brincar de carrinho. Você é menina, você não. Hoje em dia já não tem tanto, né? É mais na nossa época lá, dos anos 80, 90, e tinha mais isso. Até ali os anos 2010, eu acho, mais ou menos. Agora já todo mundo é um pouco mais livre. Mas antigamente a gente tinha muito disso. Isso é de menina, isso é de menino. Uma coisa que aconteceu, lembrando dessa segunda liberdade, foi que eu acho que, sei lá, com uns 15, 16 anos, não, uns 14, 15 anos, teve, na minha época, né, tinha lá na escola algumas perguntas, né, de moralidade, desse tipo de coisa, assim, que antigamente tinha nas escolas, hoje em dia eu acho que nem tem mais, né?
Mas antigamente tinha, e teve uma vez que uma professora, ela colocou um pequeno questionário, né, para a sala inteira, e colocou lá perguntando, né, motorista de caminhão, homem ou mulher? E a gente tinha que colocar cozinhar, homem ou mulher. E a gente tinha que ir colocando ali o que a gente achava que é, só o homem podia, só a mulher podia. Ai, pedreiro, homem ou mulher. Cuidador de idosos, homem ou mulher. E eu lembro que depois que a gente abriu, né, o questionário para todo mundo, houve discussão minha de um colega, porque ele não conseguia admitir que uma mulher dirigisse o caminhão, e já eu, naquela época, que já era uma época que eu começava a questionar um pouco, falava assim: não, pode, a mulher pode fazer o que ela quiser. Então, quais as situações, né, que você, como mulher, já passou, já se percebeu que foi podado, foi tirado e colocado uma marra ali em você nessa questão do fazer algo que, isso homem fazia, não pode isso, tem que falar baixo, não, pode falar alto, não, mulher tem que ser assim, tem que usar maquiagem todo dia, não tem que usar, e essas coisas, cabelo comprido, cabelo curto, tá? Essa faz parte da segunda liberdade. A terceira liberdade, eu tô aqui olhando pra minha ferramenta, tá, gente? Pra mesa. Tem a ver, ela é relacionada com essa segunda liberdade, mas ela tem muito mais a ver com uma percepção interna que foi criada através de outras coisas, do externo que foi visto. Tanto que muda de sociedade para sociedade, de cultura para cultura, tá? Então, assim, o fato de estar mais gorda, mais magra, usar roupas curtas, usar roupas mais compridas. Não, essa parte eu acho que entra na segunda. Mas a parte do tá gorda, tá magra, tá começando a aparecer, que já tem mais de 30. Essas pequenas coisas que tem a ver com a parte física, até a liberdade de poder se mostrar quando quiser, sem que haja uma, uma repreensão externa ou um sentimento de posse externo. E essa terceira liberdade, ela tem a ver também com o nosso ciclo feminino, que é uma das coisas que espero poder trazer ainda para vocês mais dessa minha conexão com esse ciclo, mas também tem a ver com isso. Aquele, nossa, não, queria ser homem, todo mês é isso, não sei o que, né? Quem sabe, quem tem esse ciclo sabe como que é. Todo mês a gente ganha uma oportunidade de renascer e muitas acabam maldizendo isso, né? Como vocês sabem, eu falo muito sobre as maldições, maldizer e tal. Acabam amaldiçoando isso, amaldiçoando o próprio corpo, tá? E a gente ainda tá na terceira liberdade, hein? A quarta, ela tem a ver com algo que eu acho que eu não vou poder falar aqui, mas é a parte do prazer, a parte do ser livre para sentir isso, para poder conhecer isso, poder conhecer o seu corpo, poder direcionar, eu gosto mais assim, eu gosto mais dessa outra forma, e não ser imposto. Não, mulher não. Não, eu lembrei de uma coisa, né? Eu gosto um pouquinho de estudar história também, que antigamente era tido como doença, né? Tanto os dois, né? Tanto a mulher ela gostar muito do prazer,
quanto ela não ter o prazer e aí gerava uma doença, não tô lembrando muito bem o nome agora, que aí foi até inventado um aparelho que é utilizado hoje em dia para ajudar as mulheres nessa parte aí de trazer o prazer para si mesma, tá? Gente, quem não tá entendendo algumas coisas é porque eu não posso, tem algumas palavras que eu não posso falar aqui no canal, tá? Essa é a quarta liberdade, tá? A quinta liberdade é uma que podemos dizer assim que pega muito na nossa sociedade, porque tanto tem aquela que ela constrói as amarras em si, quanto aquelas que são amarradas pelos outros. De se você não é feliz comigo, não vai ser feliz com ninguém. Se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Tanto aquela que se poda, né, para poder cuidar dos outros, poder cuidar de filho, de mãe, de pai, de tio, e acaba trazendo essa amarra de relacionamentos, tá? E a última, que é a sexta, ela tem a ver com amarras que vêm aí de muito, muito tempo, né? De que na verdade eu não consigo nem explicar ela direito, porque ela tem a ver com uma coisa que, pelo menos na minha vida, é muito primordial. É a liberdade, né, de você cultuar, se você quiser cultuar a natureza, se você quiser cultuar uma imagem, se você quiser ler um livro sagrado, não ler um livro sagrado. É uma liberdade que muitas se prendem ali, né? Então, vocês conseguiram se identificar? Eu acabei não falando as situações, né? Comecei lá na primeira situação e aí eu fui falando, fui falando, fui falando. Mas vocês conseguiram se identificar em alguma dessas? A primeira fala da liberdade financeira. Muitas mulheres, eu trabalhei em caixa, né? Lá, operadora de caixa e tal, por muito tempo. Então, tinha várias, tinha algumas que a gente, eram clientes recorrentes ali, então a gente já conhecia como que era. Elas pediam pra ou colocar em alguma sacola diferente, ou já entregava para elas, elas enrolavam, colocavam dentro da bolsa. Tinha algumas que riam, que brincavam, né? Falavam assim, eu vou esconder lá embaixo da cama e depois eu só apareço com a roupa nova e falo que eu tinha comprado e só não tinha usado. E isso acaba podando, né? Tanto que muitas ainda não têm essa uma liberdade financeira. Tanto que a maioria das minhas assistidas são mulheres, e quando eu pergunto lá nos grupos, né? Os meus grupos VIP, geralmente eu pergunto temas e alguma coisa assim, elas me falam sobre o financeiro. Então, ter a liberdade financeira não é aquilo de romper acordos, tá? De acordos de relacionamento. Por exemplo, o homem vai trabalhar, a mulher vai cuidar de casa, mas o homem vai dar um valor para aquela mulher todo mês, para ela comprar o que ela quiser. Isso também é uma forma de ter uma liberdade financeira, tá? Mas o melhor é você já ter a sua renda, você poder fazer o que você quiser com aquele dinheiro, tanto que o mantra, quando é visto que é necessário essa liberdade para aquela mulher, para aquele grupo, o mantra é: eu utilizo o meu dinheiro da forma que eu quiser. A gente acaba se prendendo também a querer o bem-estar do outro. Isso é algo que vem da natureza feminina, do cuidar, do acolher. Porém, em algumas, ela é mais, ela
acaba virando uma marra também, tá? E, ai, não vou comprar tal coisa porque eu tenho que comprar algo pro meu filho, não vou comprar tal coisa porque eu tenho que comprar algo pros meus pais, não vou comprar. E às vezes é algo pequeno, às vezes a gente deixa, né, de comprar um batom, um brigadeiro, algo assim pequeno que nos dá prazer, que nos faz sentir aquele calorzinho no coração, porque o nosso dinheiro, ele não é nosso. A gente recebe, né? É igual aquela história do só pagar as contas, né? O dinheiro não é nosso. A gente trabalha o mês inteiro, recebe, e o dinheiro é dos prestadores aí de serviços, é do cartão de crédito, é da conta de água, de luz. Não é nosso, gente. Não tira um pedacinho, um pouquinho daquele dinheiro ali para realmente algo que nos faça bem, que nos traga a nossa essência, né? Que nos faz bem. Comprar um livro, um batom, uma blusinha de R$ 10, sabe? Algo que seja para nos agradar. A segunda liberdade, né? É a respeito da comportamental. Essa de, ai, mulher não pode gesticular, mulher não pode falar alto, ai, não pode rir alto. É deselegante você fazer não sei o que. Mulher tem que ficar assim. Não, o que é da sua essência? O que faz parte de você? Tá? Ah, você não gosta de usar só saia, você gosta de usar calça. Usa calça. Você não. Ai, não gosto não de usar calça. Usa saia. Você vê o que que tem a ver com você, o que que tem a ver com a sua essência e trazer isso que a sociedade te colocou, talvez alguma religião te colocou, alguém que você conhece te falou alguma coisa e isso ficou na sua cabeça. Uma das coisas que eu gosto muito de trazer, principalmente nessa época do ano e tal, é falar, né, sobre relacionamentos e tal, porque é uma das liberdades que eu vou falar mais pra frente com vocês, mas o lenço pra mim, né, eu passei um tempo que eu não usava, é uma coisa que eu gosto desde, sei lá, dos 11 anos, 10 anos. Primeira vez que eu usei um lenço, eu amei, tá? Eu amei, é uma coisa que eu gosto, não tem a ver com religião. É uma coisa que tem a ver com a minha essência, né? Talvez dos tempos de cigana, talvez dos tempos que eu cobri o meu ori na religião de matriz africana, que em alguns acessos eu já vi que algumas dessas coisas aí fazem parte de mim, mas é algo que eu gosto, tem a ver com a minha essência. E eu tinha deixado de fazer porque alguém tinha me falado algo. Então, isso tem a ver também com comportamento. Se eu vou brigar com alguém, geralmente eu grito. Eu não grito, né? Eu choro primeiro, depois que vem os argumentos. Isso faz parte do meu comportamento. Isso faz parte da minha essência. E tem gente que não, tem gente que quer que você fique gritando, que quer que você fique xingando. E é uma coisa que não faz parte de mim. Então, trazer a sua essência, o seu comportamento, para eles estarem ali juntos, alinhados, ser quem você é. Tanto que no mantra da liberdade do comportamento é falado: eu sou livre para ser quem eu sou. Tá? A terceira liberdade é a liberdade física. Essa liberdade física aí, gente, eita, podia render muito assunto quando a gente fala do universo feminino, né? Antigamente era lindo a mulher cheia de curvas, depois tinha que ser bem magrinha. Ai, a ruga, ai, o cabelo branco, ai, não sei o que. Essas pequenas coisas aí, né, que a sociedade impôs em alguns períodos acabam ainda
estar no inconsciente, são amarras que estão no feminino, que prenderam o feminino. E, gente, até o hábito, né? Usar maquiagem, não usar maquiagem, do cuidar do corpo, né? Além, no físico também, nessa terceira liberdade, eu gosto muito de falar sobre os ciclos femininos. Coloquei, quando eu tava perguntando para vocês quais que vocês se identificavam, falei de uma frase que eu ouvia muito na minha época, que eu trabalhava no comércio. Muito, 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 muito. Por quê? Porque a gente está tão desconectada com a essência feminina que a gente não consegue respeitar o nosso ciclo por a gente estar em uma sociedade linear. A mulher, ela é cíclica. Então, vai ter, né, o início do ciclo, e vão acontecer todas as coisas que acontecem no ciclo feminino, até voltar de novo ao início do ciclo. E assim, tá? Então, tem um desconforto aqui, tem um desconforto ali. Vamos agora na outra. Eu não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui pra vocês, mas eu vou falar só pra vocês poderem entender qual liberdade que é a liberdade sexual também. Que ela vem aí de muito, muito tempo, né? Sendo amarrada. E o teu livre-arbítrio, o teu consenso vai ajudar a desamarrar também essa liberdade, a trazer essa liberdade. Tanto de conhecer o seu corpo, saber os pontos, né, que te trazem mais prazer, quanto o sim e o não, tá? Que ainda é muito aqui, pelo menos no Brasil, não sei muito como é fora, talvez até as meninas que me assistem aí da Itália, de Angola, de Portugal possam trazer também pra gente aí nos comentários como que é pra vocês, mas tem uma sexualização, tem ainda algumas coisas enraizadas na sociedade que acabam deixando a mulher mais submissa nessa parte, tá? Sem deixar de aproveitar as experienciações da vida. E aí, quando a gente entra também na parte de mulheres espiritualizadas, ó, até enrolei na palavra, aí é que o negócio desanda às vezes, né? Porque, só vou ver de fotossíntese, esquece que tem um corpo, esquece que tem alguns músculos que também precisam ser trabalhados. Mas, enfim, isso daí é papo pra gente, né? Só entre mulheres depois. E tem a outra liberdade, que é a quinta liberdade, que é a liberdade relacional. Ela vem trazendo uma toxicidade tão, tão, tão grande na sociedade que o bom que agora, né, com a transição planetária, com tudo que está acontecendo, essas coisas estão vindo mais à tona. Então, quando a gente olha para os números da violência contra a mulher, que a base ali geralmente são os relacionamentos, né? Tanto aquele que não quer que ela seja feliz com mais ninguém, quanto aquele que percebe que ela está, né? Já terminou um relacionamento, já está com uma outra pessoa. Então, isso ainda é muito tóxico na nossa sociedade. O aprender, né, o masculino em si, a figura do homem, da energia masculina, acaba prendendo, amarrando, né, a energia feminina, a energia do cuidar, do colher, num relacionamento que é tóxico, que é violento, porque ele quer assim, pronto, né? Quando a gente entra na sociedade do patriarcado, né, de conquista, de vitórias, que foi o que foi acabando aí com o mundo fora,
Sim, tem os seus benefícios aí e tal, mas a maioria, quando a gente anula uma energia, lembra que eu falei sobre o Yin Yang? Quando a gente acaba anulando uma energia, as coisas elas saem do equilíbrio em si. E foi o que foi acontecendo ao longo do tempo, foi se anulando aí a energia feminina. Há uns anos atrás, né, ela foi sendo restaurada, foi sendo trazida novamente, mas até tirarmos todas as raízes que ainda tem, vai levar ainda um tempo. E é um tempo que, confesso para vocês, nas meditações, pelo povo que eu acompanho, é um tempo que a gente não tem. Porque a gente já está aí no final de uma transição. Então, muita coisa está acontecendo. E dizem, né, que a energia feminina é a energia que está guiando a transição. Então, é o trazer o acolhimento novamente, é o trazer esse feminino, lembrando que homens e mulheres possuem a energia feminina, e isso não é limitado ao corpo biológico. E nesses relacionamentos também, essa parte, né, do relacionamento amoroso, mas também tem os outros relacionamentos. O relacionamento de mãe e filho, tem relacionamento de filha e pai. Tem vários tipos de relacionamentos que eles também se transformam em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos que acabam podando a energia feminina, tá? Tanto um relacionamento de filho e pai que eles não conhecem o seu lugar, né? Ali dentro das leis sistêmicas que eu já falei um pouquinho para vocês, não muito, né? Que eu ainda não fiz uma live só disso, mas geralmente no mês de agosto a gente fala um pouquinho da energia masculina, da energia paterna e tal. Que ele sai do equilíbrio ali dessas duas energias, do saber, cada um no seu lugar. E aí vai gerando problemas nessa filha, vai gerando problemas nesse pai, tanto a mãe que coloca o seu filho em pedestais, esquece da energia materna, do colher, do acolher, do cuidar e do soltar para a vida. Então, os relacionamentos, eles são, pode-se dizer, aquela raiz ali das sociedades que é a que mais precisa ser olhada, a que mais precisa ser cuidada. Mas como que é realizado isso, né? Geralmente de dentro para fora. Então, aquela pessoa que está ali dentro começar a perceber o que está acontecendo para poder externalizar para o outro. Para falar assim, ó, a partir deste momento, é assim, assim, assim que nos relacionaremos, tá? Então, vamos à última, falar um pouquinho da última liberdade, depois eu quero fazer um exercício com vocês, um envio de energia. A última é a liberdade, já até começou a energia aqui, começou a sair um pouquinho. A liberdade espiritual. Essa, ela é ligada aos contratos, né, que foram feitos em vidas anteriores, quando se foi freira, quando se foi alguns desses não são um arquétipo, mas alguma dessas coisas assim relacionadas à religião que hoje em dia acaba te podando de você conquistar algumas outras coisas. Então lá atrás, ou até nessa jornada mesmo, nesse seu estar agora, você iniciou, eu comecei a dar um exemplo, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo das coisas que eu vivi, porque é o que eu conheço mais profundamente. E eu nasci em um lar que era católico, né? Era daquela que pegava o folhetinho na época. Eu não sei hoje em dia como que é, faz tempo que eu não visito. Mas tinha um folhetinho, eu lia tudo. Chegou uma época que eu já sabia de cor ali o que tinha em cada missa, né? Porque tem aquele folhetinho, a gente vai repetindo e tal. Conheci os santos, tinha a coleção de santinho, assim, de igreja, fazia as orações, sabia os dias santos e não sei o quê.
E logo depois virei evangélica. Aí eu fui batizada e joguei todas as revistinhas que eu tinha de signos, que tinha simpatia, tudo no lixo, porque eu estava ali no meio evangélico. Aí depois eu saí, né? Já fui lá pro oposto, podemos dizer assim. Aí fui pra bruxaria. Aí tinha as coisas que eram relacionadas à bruxaria, a cultuar a natureza. Foi onde eu fui descobrindo, né, o sagrado feminino, o equilíbrio ali do deus e da deusa. E foi indo até, aos pouquinhos, eu ir me desligando e me tornar espiritualista. Então, às vezes, em outras jornadas que você teve uma oportunidade assim também, de começar em uma e descobrindo, não, isso daqui eu acho que não é para mim. Mas às vezes não, às vezes você fica ali e você fica ali enraizada naquele e você não olha mais para nenhum outro lado e você faz contratos e você faz pactos. E isso agora, quem você está agora, acaba te impedindo de ver mais além, do abrir mais a sua mente para fazer outras coisas, para perceber mais, tá? Então, essa liberdade, ela diz respeito a isso, a você poder se abrir mais, a você se conectar mais com o seu eu divino. Então, vamos fazer agora. Acabei falando demais, gente. Olha que esse assunto aí, esse assunto aí eu falaria, ó, muito sobre o sagrado feminino. Mas enfim, vamos fazer uma pequena reconexão, tá? Lembrando que homens e mulheres podem participar, tá, desse envio de energia, dessa reconexão com o sagrado feminino. Vai ser totalmente, como eu falei para vocês, eu não fiz o roteiro hoje, não deu tempo de fazer roteiro hoje. Desculpa aí, já comecei a desaguar antes mesmo da nossa meditação. Mas vamos lá para esse envio de energia e meditação. Vai ser, eu acho, tá? Vai ser pequena. Vou tentar me manter aí num tempo razoável, que a gente já tá há bastante tempo conversando aí. Então, eu vou pedir agora que você feche os seus olhos, respira fundo, vá baixando as suas barreiras. Permita-se relaxar nos dedos dos pés, suas pernas, seu tronco, todo o seu corpo físico. Agora eu vou pedir para aquelas que são biologicamente mulheres, coloquem a mão no seu ventre, permaneça com as duas mãos no seu ventre. Aqueles que se identificam como homens, têm a biologia masculina, coloquem a mão no coração. E nesse momento, peço que vocês comecem a imaginar uma luz entre as suas mãos. Uma luz que ela vai inundando todo o seu corpo. Vai respirando fundo, sentindo essa luz branca prateada. Neste momento, vá trazendo a sua memória as mulheres da sua vida, mães, tias, avós, filhos, todos do útero viemos, ao útero da terra retornaremos.
Então vão trazendo essa energia feminina, que é conhecida por todos, faz parte de todos, do todo. Vai trazendo essa lembrança dessas pessoas, dessas energias que talvez você não tenha conhecido, mãe, avó, bisavó, mas elas estão aí nos seus genes, na sua herança genética, no seu DNA. Vá trazendo elas para si, vá trazendo a força do criar, do cuidar, do acolher para o teu ventre, para o teu corpo, para tuas células. Respira fundo, apenas sinta essa energia chegando até você com as bênçãos do comando mariano, de todas as rosas que chega até vocês, energia do sagrado feminino, que ela esteja ativa e se equilibrando a do masculino, te trazendo amor, acolhimento. Respira fundo, apenas sinta esse amor crescer do teu ventre, do teu coração, inundar o seu corpo, seu ambiente, sua rua, seu bairro, sua cidade, seu planeta, as galáxias, todas as dimensões e realidades em que se manifesta, ativando o sagrado feminino em todos aqueles que se permitiram sentir essa energia, que a cada dia a sua criatividade possa fluir, teus ciclos possam ser leves e conscientes, você possa descansar quando for necessário, agir quando for necessário, intercalando e conectando todas essas energias do yin, do yang, do dar e do receber em todas as áreas da sua vida. Traga essa energia, permita-se receber essa energia em sua vida e sentindo esse amor, vá abrindo seus olhos. Está feito, está feito, está feito. Agradeço e honro todos vocês que estão comigo, que aceitaram receber essas energias. Antes de eu tirar as cartinhas, né, para quem está online, eu vou mostrar para vocês, tinha falado dos livros, né? Como eu também tinha falado para vocês, assunto que eu passaria dias, meses falando sobre tudo que eu aprendi ao longo desses 10 anos, tudo que eu vinha percebendo antes dos 10 anos de eu me conectar com essa energia. E então é muita coisa, mas eu acho que eu consegui resumir, né, dentro do livre-arbítrio, da liberdade feminina. Deixa eu mostrar para vocês os livros, tá? Que me ajudaram a me conectar mais com o feminino. Deixa eu ver, eu vou começar do começo, tá, gente? Peraí. Eu não lembro nem se foi esse que eu comprei primeiro. Ó, já tem quase 10 anos que eu comprei esse. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Eu gosto de colocar data
Acho que deu pra vocês verem um pouquinho, né? Eu gosto de colocar data, porque às vezes eu compro um livro e ele fica guardado, né? Tanta coisa, tanto curso, e agora dando os cursos e os eventos, e às vezes eu paro um pouquinho e vou bordar, vou montar algo relacionado a artesanato também. Então eu gosto muito de deixar, anotar, né? Quando eu compro um livro, coloco lá no cantinho, assim, quando que eu comprei. E esse já tem quase 10 anos. Esse outro eu não anotei, mas é o primeiro, assim, que eu vou colocar os dois da mesma autora. Esse, super, hiper, mega, master blaster, recomendo, tá? Nesse livro tem uma frase que me tocou muito quando eu li. Não só uma, né? Mas milhares de coisas aí, de frases e tal. Que é o vicejar é o nosso destino como mulheres. Não apenas sobreviver, tá? Mas vicejar. E eu comecei, né, a ler ele bem no momento de vida, assim, eu tava começando, né, a entender as energias e compreender quem eu estava ali no mundo e tal. E é um livro maravilhoso, super recomendo. Ele é grande? É grande, mas vale a pena. Nem que você passe 2, 3 anos lendo, tá? Super recomendo esse livro, tá? Como eu falei pra vocês que essa live é especial para as mulheres, então quem está se reconectando, né, com o sagrado feminino, esse livro é maravilhoso, tá? Ele traz alguns contos, né, de várias sociedades aí, alguns contos com uma visão psicanalista da Clarissa Pinkola Estés, que ela traz também uma visão como aquele conto ele poderia ser mais bem aproveitado pelo nosso consciente com os símbolos, as coisas que eles trazem, tá? As mensagens, né? Aquela, como que era, moral da história que eles trazem, tá? Outro dela também, da Clarissa Pinkola Estés. Gente, se eu estiver falando errado, por favor, me desculpa. Mas é assim que eu falo. Amo essa autora. É a Ciranda das Mulheres Sábias. Ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. Esse daqui também tem uma outra frase que eu sou apaixonada por ela. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Mas ai, não. Eu acho que eu deixei em outro canto aqui, mas tá bom. Fala. Esse daqui eu comprei tem pouco tempo, tá? Ó. Tá vendo? 2022. Comprei tem pouquinho tempo. Eu li ele, eu acho que umas 2 vezes já. Ah, aqui ó, a frase. É essa. Quando uma mulher quando uma pessoa, tá? Vive de verdade, todos os outros também vivem. Aquela história do trazer a tua vibração para os outros, trazer a tua alegria para os outros. Às vezes você está em um ambiente que é ruim para você, às vezes todo mundo tá ali parado, quietinho, e a velha senhora, ela vem dançar, trazer um movimento na vida e tal. É muito legal. Outras, né, autoras que eu gosto também muito desse universo sagrado feminino e falando realmente das energias femininas, é a Mirella Faur. Esse livro aqui, que é aquele que eu mostrei a data, que é de 2016. Eu não sabia muito bem, tá? O porquê ele chegou até mim. Hoje em dia eu compreendo, que faz parte também do meu servir, que é o Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas. Aqui, nesse daqui, ele tem um texto, eu não vou conseguir encontrar agora, mas ele tem um texto muito bacana para quem não entende, tipo, nada do que acontece no seu corpo no ciclo feminino. Ele tem um texto enorme falando desde a ovulação até quando
tem um ciclo mesmo, que acontece ali, tudo que vai acontecendo com o seu corpo. Para que você perceba, nesses 3, 5, 7 dias, tudo que acontece com o seu corpo, que aí você fala assim, nossa, por isso que eu sinto essa dor de cabeça, por isso que tem essa dorzinha, porque tá acontecendo tal coisa ali dentro do meu corpo. Não, tudo bem, corpo, eu te entendo. Bora lá, bora pro próximo ciclo. Você consegue ir se aceitando de uma forma melhor. E tem muitas coisas que eu quero trazer realmente pro meu círculo, né, de mulheres. Esse é um projeto aí futuro, que espero em breve estar com vocês nisso. Outra autora que eu amo, esse daqui é totalmente direcionado ao ciclo, né, ciclos femininos, é esse livro, Lua Vermelha, da Miranda Gray, maravilhoso, tá? Além desse, deixa eu pegar um que tem sempre aqui dentro do meu caderno de ciclos. E recomendo todas as mulheres terem, tá? Esse também, da Miranda Gray, que aqui dentro tem meditações, por isso tá aqui junto a cada dia do ciclo, ela vem trazendo meditações, tá? Então é bacana, tipo, você ir acompanhando o teu ciclo. Eu sei que nesse mundo corrido, né, tal, é um pouquinho difícil, mas começa, assim como eu comecei a olhar mais para esse ciclo, quem ainda tem, quem não tem, você também só não, mas você também tem as influências desses ciclos, tá? Mas de uma outra maneira, tá? Você também tem, mesmo que não tenha o ciclo feminino, você também tem essas influências, tá? Então, esse livro também é para você. Esse daqui também, da Lua Vermelha, maravilhoso. Gente, não tô ganhando várias editoras. Tem Rocco, tem Pensamento, tem um monte. Outro que eu amo, já indiquei, já falei pra vocês, né, sobre esse livro aqui. Lá em outubro eu falei pra vocês, Todas as Mulheres São Bruxas, que também fala muito, é da Isabel Vasconcelos, fala muito do feminino, de mulheres à frente do tempo, fala desde mulheres que foram, né, saíram da cidade, foram pro campo, quanto mulheres que têm que conviver ali na grande cidade aqui de São Paulo, mulheres que eram ditas como diferentes e tal, só porque mexiam com ervas e tal. Mas, enfim, tem histórias, tá? São várias histórias aí e ela vem falando um pouquinho mais dessas histórias. Tem um que eu confesso pra vocês que eu comecei a ler, achei bem legal, mas eu acabei não terminando. Que aí eu nem sei o que eu fui fazer, né? Geminiano, tá fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Não, também não anotei a data que eu comprei ele. Deixa eu ver esse daqui. Ah, esse daqui tem, ó, 2018. 2018, já tá perto de eu reler. Eu gosto de ler e reler alguns livros meus. Esse daqui, né, da Deusa Interior. Isso é legal pra você entrar em um período de autoconhecimento, tá? Assim como o dos ciclos femininos, esse também é muito legal para você entrar a parte do autoconhecimento. Um que eu gosto também é esse daqui, Mulheres e Deusas, do Renato Nogueira, que fala muito dos mitos. Os dois são um pouquinho relacionados, tá? Porque esse daqui ele fala dos arquétipos interiores de cada deusa, acho que é mais as gregas, e aqui ele fala de todas, tanto que aqui, ó, tem falando, né? Aqui eu separei a história de Yansan, aqui de Euá, então tem do Tupi, cristão, todas as culturas, e ele faz analogias com a mulher atual,
É muito legal. Eu gosto bastante desse livro também, é outro que eu já li e reli. E um que ele não tem a ver exatamente. Deixa eu colocar isso daqui pra cá. Tem um que ele não tem realmente a ver com o sagrado feminino, mas é bom pra você trazer essa parte do livre-arbítrio, do você olhar mais pra você mesmo, pra você compreender quem é você, o que você está no mundo e você se libertar dessas amarras que a gente conversou na live, né? Que é o Vivendo Perigosamente, a aventura de ser quem você é na grande celebração da vida, com alguns textos, tá? Que são atribuídos ao Osho. Eu tenho 3 livros dele, muito legal. E é isso, essas foram... Ó, a gente falou sobre o tema, né, do Sagrado Feminino, falei um pouquinho sobre as liberdades, que é trabalhado na Mesa Radiônica das Liberdades. A gente teve uma pequena reconexão dessa energia feminina. Dei dica de livro para vocês. Eu deixei aqui também na minha mesa. Isso daqui fui eu que fiz, tá? Lembra que eu falei há 10 anos atrás, então? Foi lá no começo de entender sobre Sagrado Feminino. Eu fiz essa representação. Não tinha como comprar uma representação, então eu fiz. Gente, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque como... Olá, abençoados, espero que vocês tenham gostado de toda a live. Tentei editar ali o máximo, porque vocês sabem que eu acabo, às vezes, falando demais sobre algumas coisas. Já que quem acompanha, né, as lives comigo, já viu que às vezes eu vou falando de uma coisa, eu começo a falar de outra, e depois eu volto naquilo e tal. Então, tentei deixar o mais editado ali possível para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu tô ao vivo com vocês, no dia 20 de março. Estarei ao vivo com vocês, aí sim, com a energia que vocês vão escolher. A enquete já vai estar disponível no início da semana, não vou deixar para colocar no meio da semana. Já no início da semana, para poder me preparar bem e trazer algo bem bacana para vocês, tá bom? Então, beijos e até semana que vem. Ah, gente, vou tirar a cartinha. Peraí, deixa eu pegar aqui o oráculo. Não posso deixar, né, de trazer aí nossa orientação da semana. Toda semana tem essa orientação. Quando eu tô ao vivo, é pra quem fica comigo ao vivo até o final, né? Quando eu não tô ao vivo, tem algum problema assim, eu trago pra nossa semana. Então, bora lá ver o que as cartas têm? Vem então a carta, o Guardião das Árvores. O que essa carta vem falando? Encare seus desafios de frente com bravura. Não tenha o medo na escuridão. Então, vem falando para que você encare realmente os desafios que vierem aí ao longo da semana. Se tá com medo, vai com medo mesmo, tá? Se planeja e só vai, tá? Às vezes o que é necessário é dar o primeiro passo. Então, enfrente seus desafios e viva cada dia com mais essa liberdade de se abrir ao novo, das novas oportunidades, tá bom? Então agora sim eu vou finalizar com vocês hoje e semana que vem eu tô ao vivo com vocês, tá bom? Então beijos e até lá!